Bom, nessa aula vamos falar sobre objetos. E nessa aula a gente começa falando sobre objetos literais, tá? Então, um objeto pode ser declarado de diferentes formas, e a forma literal de se declarar um objeto, tá, é utilizando aqui a palavra reservada var, depois o nome do objeto, especificando o que esse objeto vai receber, e aí fazendo a sua declaração no formato literal, que é abertura e fechamento de chaves, tá? Depois disso, você pode passar as propriedades do objeto, né? Como, por exemplo, aqui o nome e depois a idade. Ok? Bom, então aí temos um objeto literal declarado, tá? Depois a gente tem uma segunda forma, né, de fazer a declaração desses objetos, que é utilizando um construtor, tá? Então, poderia ter aqui um var pessoa2 igual new object, ok? E aí eu tenho, né, o meu objeto sendo criado. E aí na sequência, né, como os objetos em JavaScript têm a natureza dinâmica, a gente poderia fazer aqui pessoa2.nome igual Roberto, pessoa2.idade igual 21, ok? Bom, então aí temos as duas formas, né, de criação de objetos, sendo na forma literal e através do seu construtor. E veja que o objeto pessoa, né, na sua declaração, ele tem somente duas propriedades, que é nome e idade, né, assim como o pessoa2, que foi criado, né, utilizando o seu construtor, né, o construtor de um objeto. Porém, a qualquer momento a gente pode adicionar novas propriedades em qualquer um desses dois objetos, tá? Então, por exemplo, nós poderíamos adicionar aqui no pessoa.endereço igual fulano de tal. Rua fulano de tal. Rua fulano de tal, tá? E aí a gente poderia seguir adicionando, né, mais opções. Pessoa.cep igual 09894.300. E poderíamos adicionar outras e outras propriedades, tá? Então, agora, olha só, eu vou dar um console.log aqui em pessoa, tá? E também em pessoa2. Vamos ver qual vai ser o resultado aqui da saída, né? Então, vou vir aqui no terminal, né? A gente tem ali o nosso arquivo aula7 objetos.js, posso executá-lo, tá? Então, veja que aqui eu tenho a saída dos dois objetos, ó, tá? Eu vou mover isso daqui para cá, só para ficar um pouco mais claro. Tá? Vou colocar aqui abaixo, e assim a gente tem, né, a ordem dos objetos mantida, tá? Então, veja que aqui no primeiro objeto, a gente está imprimindo o nome, idade, endereço, que foi adicionado depois, né? E também o CEP, que foi adicionado depois, como você pode ver aqui, tá? E aí no objeto declarado na sua forma de construtor, né, utilizando o construtor, a gente tem os dados aqui também sendo impressos. Agora veja que se eu vier aqui, vou copiar isso, vou colocar aqui abaixo e vou simplesmente passar um número 2 aqui, né, que aí a gente tem o objeto 2 também sendo definido. Agora eu posso executar novamente, você percebe que não fez muita diferença, né, porque, aliás, não foi nada diferente do objeto declarado na forma literal. Então, os dois a gente tem aí o mesmo tipo de comportamento, tá? A gente pode adicionar dinamicamente propriedades a qualquer momento. Agora perceba que se aqui no Sublime eu vier e colocar um typeof, e aqui também acrescentar typeof, eu posso fazer uma comparação e vejo que a saída vai ser um object, tá? Os dois objetos foram criados de maneiras diferentes, tá? Eles têm o mesmo comportamento e eles foram herdados do mesmo protótipo, tá? Uma vez que um objeto é criado, ele sempre será herdado do objeto original, tá? Que é o object, ok? Isso começa a entrar aí na parte de herança e é sobre isso que a gente vai falar agora para deixar tudo mais claro.
E para falar sobre a herança, então, eu vou vir aqui, vou simplesmente comentar essa linha, né, para a gente não ter nenhuma saída ali no terminal. Quando a gente for executar os testes, a gente vai ter condição aí de ver tudo mais claramente, ok? Bom, posso voltar aqui então. E aí a gente vai criar uma função, tá, responsável por criar nossos objetos de pessoa. Até agora a gente veio fazendo isso manualmente, e agora a gente automatiza isso com uma função, tá? Então eu vou criar aqui um var criar pessoa. Veja que a gente está criando uma função construtora aqui. E nesse caso a gente vai utilizar, tá, o nome da função iniciando com letra maiúscula. Então lembre-se que sempre que você for utilizar um método construtor, tá, a gente inicia o nome dessa função com letra maiúscula. Bom, então tenho aqui o var criar pessoa, né, e aí eu vou simplesmente dizer que isso aqui é uma função, tá, que vai receber nome e idade. Olha só. E aí eu vou falar que this.nome é igual a nome e this.idade é igual a idade. Olha só. Legal. Então a gente tem aí nosso método construtor que vai criar nosso objeto. Agora, como é que eu posso criar esse objeto, Rodrigo? E como que esse this apareceu? Bom, nas aulas anteriores eu havia falado para você que o this, né, passa a existir na função a partir do momento que ele é utilizado a partir de um objeto. E o método construtor, tá, desta função nada mais é do que um objeto. Então veja que para eu criar uma pessoa agora, eu posso ter aqui o var pessoa3 é igual criar pessoa. E aí eu posso passar aqui o nome, né, e a idade. Tá? Então vai ficar aqui Rodrigo 29. Agora veja que quando eu estou utilizando um método construtor, eu não posso esquecer de utilizar a palavra reservada new aqui, tá? Porque eu estou usando uma nova instância, tá, desta função construtora para criar um objeto. Então, fazendo isso, né, eu estou utilizando esta função por meio de um objeto e aí sim ela passa a ter esse this, tá? Então, agora eu posso vir aqui dar um console.log em pessoa3. Posso vir aqui executar nosso arquivo novamente. E aí tem lá, ó, criar pessoa, né, que é o método construtor, tá? E aí, nome Rodrigo, idade 29. Agora, veja que se eu quisesse, né, acessar aqui as propriedades de nome e idade separadamente, como que eu poderia fazer isso, né? Eu poderia, por exemplo, vir aqui e falar assim, ó, pessoa3.nome, né? E aí ele me exibiria o nome contido neste objeto. Ok? Tá lá, Rodrigo. Mas existe uma outra forma também, tá? E isso pode ser muito performático, né? Eu não preciso ficar acessando manualmente as propriedades dos objetos, eu posso acessar métodos preparados para exibir esses dados, tá? E aí a gente entra no conceito de herança, onde a gente vai criar algumas funções aí para tratar, né, essas informações através de protótipos, tá? Então, uma vez que a gente utilizou aqui uma função construtora, a gente pode criar um protótipo para ela, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer assim, ó, criar pessoa.prototype.getNome é igual a uma função que retorna this.nome. Veja que eu peguei aqui a função construtora, apliquei a ela um prototype e neste prototype eu coloquei uma função que vai retornar o nome, tá, do objeto, né, a qual ela se refere. Então veja que a gente tem aqui o objeto pessoa3. Nesse momento eu posso colocar aqui, ó, pessoa3.getNome. E aí você vai notar que ele também vai retornar o nome, ó, no objeto, tá? Para a gente deixar mais claro, eu ainda posso fazer assim, ó, return this.nome. Este é o protótipo, tá? Olha só, aqui eu coloco um mais para concatenar.
Só colocar um espaço aqui, né, para deixar tudo separadinho. Então veja que agora está lá, ó, Rodrigo, este é o protótipo, tá? Então, no caso da idade, seria basicamente a mesma coisa, né? Criar pessoa.prototype .get idade é igual a uma função que retorna this.idade. Ok? Então agora a gente pode vir aqui, ó. Eu esqueci de chamar o método aqui abaixo. Vai ser o getIdade. Então agora a gente tem a exibição do nome e tem também a exibição da idade, tá? Veja que a gente poderia também fazer uma preparação aqui. A gente vai melhorar isso agora, né? Então a gente pode colocar assim, ó. Nome. Ok? E aí eu vou aproveitar isso daqui para a gente ganhar tempo, né? E aí vou colar aqui na frente, ó. E aqui eu vou passar idade. Agora quando eu vier aqui no console mais uma vez, a gente já tem isso mais organizado. Nome e idade. Bom, na sequência a gente ainda pode ter, né, mais funções aqui para setar essas informações. Então a gente já tem aqui as funções para recebê-las, né, para exibir, e agora a gente vai criar funções para modificar. Então eu posso ter aqui, ó, criar pessoa.prototype.setNome é igual a uma função que vai receber um nome, ok? E aí eu posso falar aqui que this.nome é igual a nome. No caso da idade também será a mesma coisa, tá? Então criar pessoa.prototype.setIdade é igual a uma função que vai receber a idade. E aí a gente fala que this.idade é igual a idade. E aí a gente já pode, né, testar, tá? Então aqui eu estou pegando getNome, aqui getIdade. Na sequência, olha só, vou duplicar isso daqui. A gente vai ter aqui dois grupos, aonde aqui eu vou ter o setIdade e o setNome. Só inverter aqui, né, para ficar na ordem correta, setNome, setIdade. Aqui eu vou colocar Pedro. Aqui eu vou colocar 32. E aí a gente vai ter novamente o getIdade e o getNome. GetNome e getIdade para exibir, né, esses dados modificados para a gente, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui. Vou executar novamente. Perceba que primeiro ele mostrou aqui. Agora está mostrando aqui como undefined. Bom, vamos voltar aqui. Isso está acontecendo, né, porque aqui na definição, olha só. Aqui na definição dos novos valores a gente manteve dentro de console. Então eu posso só eliminar isso daqui. Aqui também. A gente está definindo esses valores, a gente não precisa dar console nisso, né? E agora sim, ao executar o arquivo, tudo será exibido corretamente. Então veja que antes a gente tinha aqui o valor, né? Nós tínhamos o valor Rodrigo e a idade 29, e agora temos o nome Pedro e a idade 32, tá? Agora veja como ficou fácil criar, né, um novo objeto e manipular suas informações. Agora nós temos então um padrão, né, para a criação de objetos do tipo pessoa, né, e a gente já fez aqui a definição dos métodos, né, que este objeto vai ter, e aí a gente já não precisa mais ficar criando funções para pegar o nome ou ficar aplicando, né, utilizando aquelas propriedades dinâmicas para poder pegar o nome. A gente já tem os métodos corretos para isso, tá? A gente acabou de definir aqui. E a gente começa a criar um padrão, tá? Que vai ser um assunto para as próximas aulas. Ok? Então,
é assim que a gente cria herança, né? Veja que agora a gente pode criar aqui mais um objeto. É igual new, criar pessoa. E aí eu poderia passar aqui, ó, Gilberto como nome e 45 como idade. Gilberto ponto get idade. Posso dar um console.log nisso daqui. Olha só. Duplico. Vou ter aqui um get nome. E aí, a gente já tem aí, né, o nosso objeto Gilberto também sendo exibido, tá? Então, nome Gilberto e idade 45, ok? Então, a partir de agora, né, se a gente fosse manipular isso, seria sempre assim, utilizando, né, essas funções que a gente acabou de definir aqui no prototype, tá? É importante que você note que, como a gente colocou aqui essas funções no prototype, todo objeto criado a partir, tá, da função criar pessoa vai herdar esses métodos. E esse é o conceito de herança, tá? Então a gente viu aí objeto literal, construtor, propriedades dinâmicas e herança. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.